Oi, tudo bom? A gente continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos conhecer as propostas para esta área tão estratégica para o município e saber os planos daqueles que pretendem ocupar o Palácio da Cidade a partir de janeiro de 2017. As entrevistas tratam exclusivamente de educação e têm duração idêntica de 15 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Você vai ver a íntegra do que foi gravado, sem qualquer edição de conteúdo, e a nossa série de entrevistas é apartidária, vale lembrar, sem vínculo com qualquer instituição e totalmente independente. Nosso único compromisso é trazer a educação para o centro do processo eleitoral. Todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe. Os candidatos Flávio Bolsonaro, do PSC, Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Crivella, do PRB e Pedro Paulo Carvalho, do PMDB, alegaram ter outros compromissos e não participarão desta série de entrevistas. A candidata Thelma Maria Bastos, do PCO, não retornou nossas ligações e e-mails. Todos os demais candidatos aceitaram o nosso convite para falar mais de educação. As entrevistas serão postadas em ordem alfabética aqui no canal do Bora, no YouTube. E hoje vamos conversar com Carlos Osório, do PSDB. Candidato, bora falar mais de educação? Bora falar mais de educação. Candidato, seu tempo começa a partir de agora. A primeira questão é que o Rio de Janeiro possui a maior rede de ensino fundamental da América Latina, com 1.511 unidades escolares e mais de 646 mil alunos matriculados. Qual é o seu principal projeto para a educação no município do Rio de Janeiro? Bárbara, primeiro eu queria agradecer a vocês o convite, uma honra para mim estar aqui discutindo esse tema tão importante. A minha visão é muito clara. A educação é o mais belo papel do poder público. A educação garante oportunidades iguais a todos. E nós temos que investir muito na educação. Não podemos sonhar com um Rio de Janeiro melhor, com um Brasil melhor, sem cuidar da educação, porque é a educação que proporciona oportunidade e futuro. Você falou o tamanho da nossa rede. Nós temos a maior rede do Brasil, nós temos um conjunto enorme de alunos e nós temos muitos problemas. O último relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do município dá conta que quase a metade das nossas escolas tem falta de professores. 43% das escolas são consideradas em mau estado de conservação e só 11% das nossas escolas têm quadras adequadas de esporte, ou seja, falta muito. Investir no professor, investir na rede existente. Eu não concordo com a atual política da Prefeitura, que pensa apenas em construir novas unidades escolares sem valorizar o professor e sem cuidar da rede que nós já temos. Nós vamos inverter essas prioridades. Candidato, nos últimos anos a política de educação incluiu contratos firmados com empresas e organizações sociais para projetos de educação nas escolas e ações que não são extensivas a todas as escolas da rede, como as escolas experimentais. Como é que o senhor acredita que os recursos destinados à educação devam ser utilizados? Olha, os recursos da educação têm que ser utilizados na educação pública, sob o controle da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar de recursos? A Prefeitura do Rio de Janeiro retirou recursos da educação nos últimos 3 anos. Nossa Prefeitura está muito apertada. Não é verdade o que diz a atual administração, que o Rio de Janeiro é uma ilha da fantasia sem problema nenhum. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro optou por ser o dono dos Jogos Olímpicos, pegou para si atribuições do Estado e do governo federal e cortou nos serviços. Nós temos que devolver à educação recursos que são dela. E nós vamos trabalhar com os professores e com a nossa rede. Eu acho que é inadequado a gente sair fatiando a educação sem resultado. Nós vamos rever todos esses contratos. E tudo que não estiver funcionando adequadamente, nós vamos mudar. E sabe como é que nós vamos fazer isso? Acabando com a guerra fria que existe hoje entre o professor e a prefeitura. A prefeitura desconfia dos professores. Nós vamos chamar os professores e os profissionais de educação para conversar e juntos definir um novo norte. Agora, secretário, além da construção de novas escolas, há muitas que precisam de reformulação nos espaços, porque tem a ausência aí de fatores importantes, como acessibilidade, laboratórios, quadras, como o senhor mesmo apontou, entre outros fatores. Como é que o senhor pretende solucionar essa questão?
reinvertendo o foco que hoje a Prefeitura do Rio vê a educação quase como uma propaganda ou um instrumento de marketing político. O que aparece na propaganda oficial, no mundo encantado do Pedro Paulo, que é o candidato oficial, não corresponde à realidade. A Escola do Amanhã é uma bela ideia, um bom projeto. Educação em tempo integral é tudo que a gente quer, mas da maneira com que ela está sendo implementada é insustentável, é inadequado. O que adianta você abrir uma escola nova dessas do amanhã se as do hoje não estão sendo bem cuidadas? Mas é pior do que isso. O professor sabe, quem cuida da educação sabe disso muito bem. Hoje, no Rio de Janeiro, para abrir uma escola nova, se tira professores das escolas existentes e está se canibalizando a nossa rede de ensino. E eu não vou permitir que isso aconteça. Nós vamos pegar os recursos da educação e, prioritariamente, investir na nossa rede existente, que está antiga, não tem acessibilidade, não está conectada com o futuro, faltam equipamentos e não existe um bom ambiente escolar para que o professor possa se desenvolver. Essa história de construir escolas novas e deixar de lado e se esquecer da rede existente pode ser bonito apenas na propaganda eleitoral. Eu não acredito nisso. Nós não vamos fazer novas escolas enquanto as escolas atuais não estiverem funcionando adequadamente. Precisamos de novas escolas no Rio? Ninguém tem dúvida, mas precisamos primeiro cuidar das 1.500, das mais de 1.500 escolas que nós temos hoje. A postura da Prefeitura está errada. Ela está apostando em tijolo, em cimento, em prédio. Prédio não é educação. Educação é o professor bem motivado, qualificado, bem treinado, tendo condições de trabalhar e as escolas existentes tendo acessibilidade e tendo as outras coisas todas funcionando. Não vamos construir em vez enquanto a nossa rede não estiver bem, e hoje ela não está bem, e quem disse é o próprio Tribunal de Contas do município. Candidato, vamos falar de currículo agora. Há um consenso entre especialistas em educação de que o currículo precisa incluir, abarcar temas como as questões de gênero e diversidade. Há também uma polêmica sobre o ensino religioso e a lei que tornou obrigatório o ensino das culturas africana, afro-brasileira e indígenas nas escolas. Qual é a sua visão sobre o currículo escolar? Olha, primeiro tem uma discussão e uma polêmica muito grande, inclusive no Congresso Nacional está se elaborando uma legislação que a gente tem que olhar com uma certa preocupação. Eu sou contra a ideologização das escolas. Porém, eu acho que o ambiente escolar tem que garantir o livre pensamento para que possamos formar cidadãos livres, críticos e que possam efetivamente exercer a sua cidadania. Eu acho que a escola tem que ser laica e eu acho que a escola tem que trazer para dentro dela a diversidade que há no Brasil. A gente não pode criar uma escola monotemática e nem uma escola orientadora. Nós temos que ter uma escola aberta e uma escola inclusiva. E eu quero dizer a vocês com absoluta franqueza, nós vamos zelar pelo currículo escolar sempre dialogando com dos educadores. Os educadores vão montar isso junto conosco. Eu, como prefeito, vou zelar para que as nossas escolas sejam as mais abertas possíveis. Agora, sem tentar tolher ou maniatar os alunos. A gente quer que o aluno aprenda e tenha liberdade no ambiente escolar. Eu acho que o senhor se refere à polêmica em torno do projeto Escola Sem Partido, né? Exatamente isso. Qual é a sua posição? Como é que o senhor se posiciona diante dessa questão? Eu sei que o senhor já abordou que pode ser, há questões a serem olhadas por ambos os lados, mas caso a Escola Sem Partido vire aí, de fato, uma orientação, como é que o senhor se posicionaria? Olha, eu me posiciono hoje como cidadão, me posicionarei como prefeito. O projeto de lei, como ele está hoje, eu acho ele inadequado. Esse projeto de lei tem que ser aperfeiçoado. Eu tenho uma preocupação com a ideologização da escola e do ensino, não acho que isso seja adequado. Agora, da maneira com que está esse projeto de lei, eu acho que a gente vai inverter, e qual é a minha preocupação? De se tentar criar pessoas, jovens e crianças, que não tenham a possibilidade de ver o mundo aberto, que não tenham a possibilidade de conhecer diferenças e que não tenham a possibilidade de formar o seu próprio pensamento. Acho, muito objetivamente, do jeito que está o projeto de lei, eu, se fosse deputado federal, não o aprovaria. Acho que é uma ideia interessante da gente garantir um ambiente escolar mais neutro, mas eu acho que está se radicalizando para um outro lado, e eu sou contra isso. O Rio de Janeiro é a vanguarda do Brasil nas liberdades, na tolerância, no respeito às diferenças. E nós, no Rio de Janeiro, não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que as nossas escolas sejam um instrumento de tentar formar cidadãos de uma maneira ou de outra. O senso crítico é fundamental e vamos manter isso nas nossas escolas.
Candidato, o Plano Nacional de Educação prevê algumas metas que têm impacto direto nas políticas dos municípios. A universalização da educação infantil para crianças de 4 a 5 anos e a ampliação da oferta de vagas em creches são exemplos dessas metas. Caso o senhor vença as eleições, o senhor garante que vai cumprir as metas do PNE? Essa será talvez uma das minhas maiores prioridades. Hoje nós temos quase 85 mil crianças fora de creche e fora de pré-escola. Nós temos que avançar mais rápido. E eu não acredito na proposta oficial que vai se zerar esse déficit apenas com novas unidades da Prefeitura. Não temos tempo e não temos recursos para isso. A minha proposta é fazer uma conjunção de esforços. Investir na rede conveniada, qualificar melhor a rede conveniada, os profissionais da rede conveniada e remunerar adequadamente a rede conveniada para que ela possa receber mais crianças e abrir mais convênios. Por outro lado, temos que avançar sim na nossa rede pública da Prefeitura. A Prefeitura do Rio poderia ter feito muito melhor. Nós vamos usar, por exemplo, um exemplo bom que veio de Belo Horizonte, que propiciou que se avançasse mais rápido lá. A minha meta é que em 4 anos a gente consiga zerar esse déficit. Não vamos conseguir zerá-lo apenas com prédios próprios. Temos que ter uma visão mais ampla e acreditar nas pessoas e nessas pessoas que estão vocacionadas servindo na rede conveniada, que é muito maltratada pela Prefeitura e que pode ser melhor tratada e receber mais gente com melhor qualidade. Uma das metas do PNE, candidato, é em relação a 50% das escolas terem educação integral. Isso no Brasil, mas é uma meta aí também para os municípios. Como é que o senhor vê isso? Olha, essa meta é o candidato oficial diz que vai botar a escola em tempo integral para todos os alunos da rede. Eu acho que o nosso foco, objetivamente, deveria ser cumprir o PNE. Nós estamos chegando a 30% de alunos, tinha 23% no ano passado, essa estatística da Prefeitura, ela se move muito mais rápido que a realidade e está focada num modelo que não tem sustentabilidade econômica. As escolas do amanhã estão sendo abertas a toque de caixa, muitas sem condições de uso e sequer sem a ligação na Light. Eu vou investir na rede existente. O projeto original das escolas do amanhã era a requalificação da rede existente, mirando a educação em tempo integral. Eu acho inacreditável você ter um CIEP, que foi criado há 30 anos atrás, com o propósito da educação integral, não tendo educação integral e você do lado construindo um prédio novo. Não é assim que se faz. Nós vamos trabalhar para alcançar a meta de 50% do PNE nesses 4 anos. Vamos conseguir fazer isso de maneira sustentável, sem se esquecer da rede atual. Candidato, sempre que há uma eleição e há uma possibilidade de troca de comando do grupo político no Executivo, há aquele temor de que as políticas públicas que estejam em andamento, que sejam consideradas bem-sucedidas, sejam descontinuadas. Quais os acertos da atual administração que o senhor poderia apontar e que o senhor poderia se comprometer a manter caso venha a vencer as eleições? Acho que a atual administração acertou em algumas coisas e a nota do IDEB do Rio de Janeiro, que cresceu nos primeiros anos do ensino fundamental, é um resultante disso. Eu acho que eu não vou... Olha só, para deixar bem claro, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante e eu queria falar com você, professor, e com você, cidadão do Rio de Janeiro. Eu, quando assumi a Prefeitura do Rio, não vou achar que o mundo começou no dia que eu tomei posse. Eu vou manter todos os bons programas, vou dar continuidades às obras, não vou deixar nenhuma escola do amanhã pela metade, vamos concluí-las todas. E aí redirecionar a Prefeitura com foco nas pessoas e nos serviços. Os projetos da atual Prefeitura do Rio, o ED é um bom projeto. O ED atende a população. O problema do ED é que ele cresceu pouco. A escola em tempo integral, ela também é um bom projeto. A escola da manhã não considera um mau projeto. O problema é que ela é integral só no nome. A aula está terminando, em algumas, 2 horas da tarde. Temos casos até que EDIs que estão terminando 11h30 da manhã. Então, a EDI é um bom projeto. A escola da manhã é um bom projeto. Vamos seguir investindo nos espaços de educação infantil dessa administração. Vamos avançar e acelerar a sua implantação. Agora, nós vamos fazer isso com sustentabilidade, ouvindo o magistério, ouvindo as pessoas. Temos muita coisa a mudar na educação e a principal dela é o cuidado, a valorização com o professor. O professor do Rio de Janeiro está muito insatisfeito e com toda a razão. Eu vou começar, meu primeiro ato, chamar o magistério para conversar. Sindicato e professores. E juntos vamos estabelecer
prioridades que são comuns. Não vou deixar nada pelo meio do caminho. A Prefeitura do Rio vai continuar azul e branca, porque essas são as cores do nosso município. O EDI vai continuar sendo chamado de EDI, porque é um programa que foi criado e é um bom programa. E a partir daí a gente constrói na base que nós já temos. E olha, eu quero dizer do seguinte, eu tenho muita confiança que a gente pode avançar na educação, porque nós temos o principal ativo, que são os nossos professores. Nós temos excelentes professores na rede municipal de ensino. Investir mais nele, valorizá-los, garantir formação continuada é o que vai fazer a diferença. Já que o senhor falou nessa questão dos professores, para a gente encerrar essa entrevista, o senhor disse que pretende valorizar esses professores. De que maneira? Primeiro, revendo o plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários do magistério e do professor não está adequado com a expectativa do professor e com a importância que o professor tem para o município e para a sociedade. Nós temos que rever o plano de cargos e salários para garantir aos professores que eles tenham a valorização que eles têm que ter. O professor é um herói da sociedade. O professor é quem faz a diferença. O professor é que semeia e que planta o futuro. É possível fazer mais para o magistério. Começarei com um plano de cargos e salários e implantar de fato uma formação continuada que valorize o professor e a sua projeção na carreira, permita que o professor siga se aperfeiçoando e garanta ao professor um bom e adequado ambiente de trabalho. As nossas escolas, a maioria delas, funciona em condições precárias. Os professores são heróis, atuam em todos os campos, muitas vezes tirando dinheiro do bolso para garantir o atendimento aos seus alunos. Eu vou estar do lado do professor e garantir que a escola seja o centro da nossa sociedade. Garantir que na escola nós tenhamos cultura, tenhamos esporte, que a escola possa sair da sala de aula e possa curtir, compartilhar, estudar a cidade na rua. Nós temos muita coisa a fazer, mas uma certeza eu tenho. Sem o professor motivado, valorizado e bem qualificado, nós não vamos avançar. Professor do Rio de Janeiro, você conta comigo. Eu fui secretário 4 anos, não fui secretário de Educação, mas quem me conheceu na Prefeitura do Rio sabe que eu valorizo o servidor público. Conversa com o servidor da Secretaria de Transporte ou um servidor da Secretaria de Conservação, você vai ver que eu trabalhei junto e com eles. E nós construímos muito o que vamos fazer com vocês na Prefeitura para a nossa educação. Ok, candidato, muito obrigado por ter comparecido, por ter falado mais de educação com a gente hoje aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, o prazer é meu. E uma pena que todos os candidatos não tenham aceito esse convite. Uma pena porque educação é prioridade. Obrigado, candidato. E a gente espera você aqui no nosso canal no YouTube ao longo de todos os próximos dias aí dessa semana com mais vídeos da série Bora Falar Mais de Educação nas eleições. Bora falar mais de educação?